Senhor tem algo para fazer em nosso meio. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a dificuldade que você entrou aqui, mas eu tenho uma certeza, Jesus está aqui e Ele pode resolver o teu problema nessa noite. Segunda Reis, irmãos. Segunda Reis, capítulo 5, do verso 1 em diante, para a nossa meditação. O Senhor me trouxe ao coração essa mensagem e eu quero dividir com os irmãos essa mensagem nessa noite que o Senhor tem para nós aqui nessa noite. Segunda Reis, capítulo 5, talvez é uma mensagem conhecida. Naamã é curado da lepra. Talvez muitos já conhecem essa mensagem, mas talvez alguém ainda não ouviu essa mensagem. Mas eu tenho certeza, irmãos, a mensagem de Deus todos os dias ela se renova em nossas vidas. Segunda Reis, capítulo 5, verso 1, todos acharam? Vamos à mensagem, irmãos, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Amém, meus irmãos? Sobe aí a mensagem. Feche os teus olhos nessa noite. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, estamos diante da tua palavra nessa noite, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra, Senhor, é aquela que vem do céu e do nosso coração. Senhor, eu não sei, meu Deus querido, qual é a necessidade de cada um nessa noite, Senhor, mas tu és conhecedor de cada coração. Tu conhece cada vida que está aqui nessa noite, Senhor. Tu sabe a necessidade de cada vida de ouvir a tua palavra, Senhor. Oh, Jesus, que nosso coração, ó Pai, nesta noite esteja aberto, Senhor, para receber a tua palavra, para receber também o milagre, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem a entregar sobre cada vida, cada um de nós nessa noite. Fala primeiramente comigo, Senhor, porque eu preciso ouvir a tua voz, mas também fala com a tua igreja, porque o recado é do Senhor nesta noite, para a nossa vida e para o nosso coração. Fica conosco, Senhor, e confirma a tua vitória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Assenta, desocupa nossas mãos e dá uma salva de palmas. Bendito seja Deus, o Senhor está em nosso meio, irmãos. Ele está aqui para fazer algo por nós nessa noite.
chamado Naamã, um general, chefe do exército do rei da Síria, homem importante, homem valoroso, como a Bíblia diz, ao seu rei e à sua terra, homem que defendia a sua pátria, mas esse homem tinha um porém na sua vida: ele era leproso. Só que além de Naamã não ser leproso, ele tinha mais um defeito, mais uma doença na sua vida, que era o orgulho. Por ele ter o estado de ser o chefe do exército do rei da Síria, ele era um homem orgulhoso, porque ele tinha um status alto, ele tinha bens financeiros, só que ele não tinha saúde. Talvez ele procurou os médicos, a medicina da época, só que na época a lepra não tinha cura. A lepra não tinha quem pudesse solucionar o problema como hoje a medicina tem avançado. Já não é mais aquela doença transmissível, tem tratamento. Naquele tempo não tinha. E esse homem era um homem importante, era um homem que vivia na sociedade, mas com certeza ele tinha que esconder o seu corpo para que ninguém visse a sua doença. E a Bíblia diz, irmãos, que a Síria entrou em guerra em um certo tempo com Israel. E nessa guerra, a Bíblia aqui nos mostra que a Síria levou alguns cativos para eles. E entre eles foi uma menina que foi cativa para a Síria e ficou ao serviço da esposa de Naamã. Ficou a serviço dela, fazendo os afazeres como escrava ali na casa de Naamã. E essa menina, ela começou a observar que alguma coisa não estava certa no seu senhor. Ela via que aquele homem era importante, era um homem grande em estatura na sua terra, mas ela via que na semblante do seu senhor não havia alegria. Ela começou a notar isso na vida do seu senhor, mas jamais ela teria a audácia de chegar e falar com o seu senhor, porque naquele tempo um servo não tinha direito em fazer pergunta alguma. Mas quando Deus quer agir, quando Deus quer trabalhar, quando Deus quer operar, Ele prepara a ocasião e prepara a oportunidade certa. Nesse caso, essa menina continuou fazendo os seus afazeres com alegria, mas certo dia ela viu que Naamã conversava com a sua senhora e começou a falar para ela: olha, a nossa situação está complicada, a minha doença está se agravando, e quando isso aparecer eu não posso ficar mais no meio da sociedade, eu não vou poder mais ser o chefe do exército, eu vou ter que me afastar de todos, porque a lepra é transmissível. E a menina escuta essa conversa, mas não fala nada. Com certeza ela, conhecendo quem era Deus, tendo o temor de Deus na sua vida, eu acredito, a Bíblia não fala, mas que essa menina começa a orar ao Senhor e dizer: Senhor, prepara uma oportunidade para me falar do teu amor para essa família. Ela precisava fazer isso não, irmãos. Ela estava como serva, escrava, numa terra longe da sua casa, da sua família. Ela tinha todos os direitos em odiar aquela terra e odiar aquela família, mas dentro do coração daquela menina brotava o amor de Deus. Aleluia, Deus. E ela começou a se incomodar com aquilo, ela começou a enxergar o sofrimento, a dor do seu Senhor. E ela então começa a orar ao Senhor, acredito eu, e pedindo: Deus, me dá uma oportunidade. Eu preciso só uma oportunidade, eu sei que o Senhor vai fazer o restante nesta casa. E o Senhor prepara a oportunidade. O Senhor ama aquele, irmãos, que busca uma oportunidade de falar de Jesus para alguém. Talvez perto da tua casa tem alguém que precisa de uma palavra, e às vezes nós ficamos em silêncio e não abrimos a boca para trazer uma palavra de alegria para esse coração. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para nós: abra a tua boca, porque eu quero usar a tua vida para abençoar a vida de alguém. E essa menina vai orando a Deus, e de repente surge uma oportunidade. Ela está com a sua senhora e começa a perceber a tristeza, e começa a conversar com a sua senhora, e ela pergunta o que está acontecendo. E a sua senhora diz: olha, meu marido é assim, 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 ele está leproso.
E a lepra não tem cura para a medicina. E se continuar assim, ele vai ter que se afastar de casa, se afastar do exército, se afastar do palácio. A vida dele já não será a mesma e ele está angustiado. Aí a menina olha para a sua senhora e diz: oxalá, minha senhora, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que há em Israel, ele o restauraria da sua lepra. A menina sabia quem era o profeta Eliseu, a menina sabia quem era Deus de Israel, a menina sabia que ali havia milagre de Deus. Numa terra estranha, numa terra pagã, numa terra que não acreditava em Deus, mas ela achou uma oportunidade de mostrar que Deus verdadeiro existe e que é poderoso para fazer a obra. Ela conta para sua senhora, e a sua senhora se alegra o coração dela nesse momento, ouvindo as palavras daquela menina, ouvindo que Deus podia fazer aquilo na vida deles, na casa deles. Imediatamente, quando o seu esposo chega em casa, nem bem entra para dentro da porta, a esposa corre ao encontro, dizendo: está resolvido o nosso problema. Mas como assim resolvido? Quem vai fazer isso? Olha, a menina que nós trouxemos de Israel, como serva, está na nossa casa. Ela disse que há um homem em Israel que pode restaurar essa tua doença, essa tua lepra. Mas não era o homem que fazia, mas ele tinha comunhão com Deus, aquele que faz o milagre. Não é nós que fazemos alguma coisa, irmãos. Nós não somos nada nessa terra, mas nós somos os transmissores daquele que tem todo o poder para operar na minha vida e na tua vida. Mas a fé é tua, tem que estar no teu coração. Você tem que crer que Deus faz para Deus poder agir. E Naamã ficou ansioso com aquilo, correu até o rei e contou tudo ao rei da Síria. O rei imediatamente disse para ele o seguinte: eu vou mandar carta para o rei de Israel, e assim que você chegar lá, ele já vai estar sabendo que eu estou te enviando, e ele vai te restaurar da tua lepra. O rei da Síria achou que era o rei de Israel que tinha poder. O rei da Síria achava que o rei de Israel que tinha alguma condição de fazer alguma coisa. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o rei de Israel, ele estava afastado da presença de Deus. Ele estava desviado do caminho do Senhor, então ele não podia fazer nada, mas tinha alguém lá que tinha todo o poder e comunhão com Deus para orar a Deus e fazer a obra completa. E quando a carta chega, irmãos, até o rei de Israel, a Bíblia diz que Naamã em seguida já sai com o seu pelotão de soldados com carros, cavalos, e levando consigo um dote, porque sempre quando eles iam buscar uma bênção do profeta, do sacerdote, eles levavam um dote, uma bênção para agradecer pela bênção que eles iam receber. E ele sai com aqueles bens que ele tinha da Síria e vai até Israel. Só que a Bíblia fala que quando o rei de Israel pega aquela carta na mão, que ele olha aquela carta e lê a carta, e a carta estava escrito assim: ó rei de Israel, por certo, quando essa carta chegar em tuas mãos, eu estou me enviando o meu servo Naamã, para que você o restaure ele da sua lepra. Aleluia. Quem é o homem para ter poder, irmãos? O homem não tem poder, mas se ele estiver na presença de Deus, e a unção de Deus estiver na vida dele, ele vai orar e Deus vai operar o milagre. Glória a Deus. Mas tem que ter a comunhão com Deus, tem que estar na dispensação de Deus, porque senão não há milagre. O rei olha aquela carta, se indignou com aquilo, rasgou as suas vestes, porque ele não tinha poder para fazer aquilo. Ele não tinha comunhão com Deus para entender que Deus podia fazer aquele milagre na vida daquele homem, porque ele já não tinha mais a presença de Deus na sua vida. Ele estava afastado da presença de Deus, e ele rasga as suas vestes e se preocupa, e diz até aos seus maiorais, diz: olha, o rei da Síria está procurando ocasião para novamente vir guerrear contra nós. Ele quer achar algum motivo que eu faça para que ele venha guerrear contra nós novamente. Mas Eliseu está lá na sua casa, em comunhão com Deus, e a notícia chega até Eliseu. Alguém corre lá e fala para Eliseu: ó Eliseu, o rei rasgou suas vestes, porque recebeu uma carta
vindo da Síria, porque está vindo aí o chefe do exército da Síria, e ele está leproso, e o rei da Síria pediu para ele o restaurar da sua lepra, e o rei rasgou as suas vestes e está indignado. Eliseu olha para aquele que trouxe o recado e diz para ele: volta lá e fala para o rei de Israel por que ele está rasgando as suas vestes. Com certeza Eliseu está dizendo para ele: tu não conhece o Deus de Israel ainda, tu não provaste o que Deus já tem feito por Israel, e por que você está rasgando as suas vestes dessa maneira? Eliseu então manda o recado e diz: olha, fala para o rei de Israel que deixa ele vir a mim, então saberás que há profeta em Israel. Aleluia! Aonde há a presença de Deus, irmãos, aonde há a comunhão de Deus no meio da igreja, no meio do seu povo, alguma coisa de Deus acontece. Aleluia! Deixa ele vir a mim. Eu sei quem eu estou servindo, eu sei em quem eu tenho comunhão, eu sei quem tem me ajudado. Deixa que ele venha a mim, então ele saberá que há Deus em Israel. Então ele saberá que há profeta, homem de Deus em Israel ainda. E a Bíblia diz que Naamã recebe a notícia antes de chegar no palácio, e ele se direciona direto para a casa de Eliseu. Só que Naamã estava vindo com a sua comitiva, com o seu ouro, com a sua prata, com as suas melhores vestes para dar para o rei de Israel e para o profeta. Só que ele vem no seu orgulho, ele vem na sua arrogância, porque eles estavam dominando Israel da época. Israel servia a Síria. Então ele vinha com aquela arrogância, achando que eu vou chegar e eles vão fazer tudo o que eu quiser, está resolvido. Só que era engano de Naamã, porque quando ele chega na porta da casa de Eliseu, Eliseu já sabia o que Naamã queria, Eliseu já conhecia o coração de Naamã, porque com certeza Deus havia revelado a ele, e Eliseu não faz nem questão de sair na porta da casa para receber o soldado, o general de guerra. Eliseu manda um servo até a porta e dizia a Naamã: Naamã, eis que Eliseu manda te dizer para você, vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão e ficarás purificado da tua lepra. Eliseu nem veio receber aquele homem, irmãos, porque Eliseu sabia quem era Naamã. Eliseu conhecia o coração de Naamã, e com certeza Deus revelou a Eliseu para falar justamente isso, porque Naamã não tinha apenas a lepra, irmãos. A doença pior de Naamã era o seu orgulho, e Deus precisava quebrar o orgulho daquele homem para daí fazer um milagre na sua vida. Primeiro Deus precisava quebrar ele no meio, para ele entender que Deus não faz nada para quem é arrogante, para quem é orgulhoso, para quem acha que é alguma coisa. Não, mas Deus tem prazer em fazer para aquele que se humilha na presença de Deus. Ele tem prazer em fazer quando nós estamos quebrados, irmãos, quando nós estamos angustiados, a luta bate à nossa porta e nós não vemos saída para a nossa vida. Aí nós se dobramos perante o Senhor, dizendo: Senhor, eu não posso fazer nada, mas eu estou diante da tua presença, ouve a minha oração. E nessa hora Deus tem prazer em responder o clamor. Glória a Deus. Aleluia. Naamã achou que Eliseu sairia para fora e receberia ele com todas as honras que ele merecia, mas ele se decepcionou, porque Eliseu mandou um servo falar com ele. Então ele vira indignado com aquilo e fala para os seus servos que o acompanhavam, para os seus soldados: vão embora. Está vendo? Era inútil nós ir nessa terra, porque nada ia acontecer para nós. Você acha que eles iam fazer alguma coisa por mim nessa terra aqui? Nós, aleluia, já invadimos essa terra, já guerreamos contra eles. Você acha que alguém ia fazer alguma coisa por nós? Vamos embora, porque aqui não vai ter nada para nós. Aleluia. Mas aí que entra o interessante, irmãos. Quando parece que tudo está acabado, tem alguém no meio que está pronto para dar uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo. Quantas vezes nós estamos angustiados e chega alguém do nosso lado e nos abraça e diz: vamos seguir firme, porque o Senhor é conosco nessa caminhada. E nós recebemos força de Deus para continuar. Assim acontece, assim aconteceu com Naamã. Naamã se indignou.
se enfureceu com aquilo e disse: vamos voltar embora. Era visto que não adiantava nós vir até aqui. Mas aí um dos seus servos chega para ele e diz: meu pai, que era assim que os servos dele chamava como pai, era um respeito muito grande para aquele homem, por ser um general de guerra. Diz: meu pai, e se o profeta te pedisse algo impossível, tu não faria? Colocou uma dúvida no coração de Naamã, irmãos. Colocou uma pedrinha no coração de Naamã para ele começar a meditar. Se ele te pedisse algo grande, tu por acaso não faria? E Naamã começa a pensar naquilo. Aí o servo diz: então, meu senhor, se tu faria coisa tão grande, por que não se lavar apenas no rio, como o profeta falou? Só apenas mergulhar no rio, tomar banho no rio, e tu ficarás purificado da lepra. Ele não te pediu nada impossível, não. Ele apenas falou para ti: mergulha 7 vezes no Rio Jordão e ficará purificado da tua lepra. Aleluia. Era o orgulho de Naamã que não deixava ele receber o milagre. Aleluia. A doença pior de Naamã é o orgulho, e ele precisava ser quebrado o orgulho dele para ele poder reconhecer quem era Deus. Se o Senhor não fizesse isso na vida de Naamã, se Eliseu apenas saísse para fora, orasse por ele e ele fosse curado, Naamã voltaria para a Síria com seu orgulho agora maior, porque daí ele estaria curado da sua lepra. Ele podia andar no meio da sociedade, ele podia estar no palácio do rei, mas Deus precisava quebrar o orgulho de Naamã para ele reconhecer que Deus é Deus e não aceita o soberbo na sua presença. Por isso Deus falou para ele: ó, vai e mergulhe no Rio Jordão. E nós vemos que o Rio Jordão era água suja, que tanto que Naamã falou para os seus servos: porventura lá na Síria não tinha os rios melhores do que os rios de Israel, água limpa, para que ele mandasse eu mergulhar e fosse curado? E por que ele me mandou eu mergulhar nessa água suja, na lama? Porque Deus precisava levar Naamã lá dentro da lama, para que quando ele se levantasse, ele reconheceria quem era Deus de Israel. Ele precisava ser quebrado o seu orgulho, para ele receber o milagre da parte de Deus. E Naamã vai, irmãos, e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E quando ele levanta a 7ª vez de dentro da água, a Bíblia diz que a pele dele estava como de uma criança, limpa, purificada. Mas primeiro Deus quebrou o orgulho dele. Ele teve que deixar o orgulho no fundo da água para levantar uma nova pessoa lá de dentro. Aleluia, ele foi restaurado, mas primeiro ele teve que passar por um processo. Talvez você está passando por alguma dificuldade, aleluia, para chegar até o momento da tua bênção. Tem um processo para se passar, aleluia, tem uma caminhada, uma jornada para se fazer. Mas fica tranquilo e continua firme, que depois que você passar o processo, a vitória de Deus será grande na nossa vida. Bendito seja Deus, aleluia. Mas tem um processo de Deus. Deus precisa, aleluia, tocar em nós primeiro, para que quando a bênção chegar, nós reconhecer quem é Deus na nossa vida. Todos nós temos que passar. Todos nós temos a dificuldade para passar, mas se nós passar por ela, lá na frente nós vamos enxergar tudo que nós passamos, e o que Deus fez na nossa vida foi muito maior para nós. Ele é curado da lepra. Agora Naamã não volta mais direto para a Síria, não. Aquele homem que saiu dali da porta de Eliseu, indignado pelas palavras que o servo falou para ele em vez de ser Eliseu, aquele homem não vai direto para a Síria, ele está curado, ele podia ir embora, estava resolvido. Não, mas agora aquele homem que estava com o seu orgulho lá em cima, ele reconhece que o orgulho dele não valeu de nada. Ele monta no seu carro e retorna até a casa de Eliseu em Israel. Agora, para fazer o que, irmãos? Para reclamar com Eliseu? Por que Eliseu não recebeu ele? Não, mas para reconhecer que Israel é um Deus poderoso que faz o milagre. Aleluia! Ele chegou reconhecendo agora, irmãos, que não era, aleluia, Eliseu estava querendo fazer Naamã sofrer as consequências, não. Eliseu apenas estava mostrando para ele quem era Deus que estava trabalhando na vida dele.
Agora a Bíblia diz que Naamã chega na casa de Eliseu, e o servo de Eliseu já não vem receber Naamã na porta, não. A Bíblia diz que o próprio Eliseu saiu para receber Naamã agora, porque agora Eliseu teve a revelação do que ele falou, o que Deus mostrou para ele, estava se cumprindo na vida de Naamã. O ego dele tinha caído por terra. Agora Eliseu tem prazer em sair na porta, porque já não é mais o general Naamã que está ali, mas é o Naamã purificado, não só da sua lepra, mas também do seu orgulho e da sua grandeza. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Agora Naamã chega e fala: Eliseu, aconteceu justamente o que você tinha profetizado. Eu estou purificado, olha a minha pele, não há mais lepra, eu estou sarado. Só que tem um porém, Eliseu, eu tenho que voltar para a Síria, eu tenho que voltar para o meu rei, porque aleluia, ele precisa de mim do lado dele. Só que eu queria fazer um pedido para você, profeta. Eliseu pergunta: o que tu queres? Tu está curado? Ele diz: eu sei que eu estou curado, só que eu quero voltar para a minha terra, mas agora eu não quero mais sacrificar os meus deuses lá, o que era o meu Deus na Síria, não. Eu agora reconheço que somente há um Deus no céu, um Deus em Israel, capaz de resolver todos os problemas. Naamã não foi apenas curado da lepra, irmãos. Naamã foi curado do seu orgulho e muito mais. Naamã reconheceu que ele precisava desse Deus na sua vida. O maior milagre na vida de Naamã não foi a cura da sua lepra, não foi o quebrado do seu orgulho, mas foi que ele reconheceu que Deus era Deus na sua vida, e agora ele precisava servir a esse Deus. Aí ele pede para Eliseu: eu não quero voltar para a minha terra e sacrificar aos deuses lá. Então eu peço a ti, Eliseu, homem de Deus, que você permita eu levar a terra de Israel para a minha terra, para que quando eu for oferecer o meu sacrifício, eu ofereça na terra de Israel, para que o teu Deus e o meu Deus receba a minha oferta de gratidão na presença dele. Naamã já entendeu que os deuses da Síria não puderam fazer nada por ele, mas quando ele encontrou o Deus verdadeiro, ele o purificou, ele limpou o seu coração, ele limpou a sua alma e ainda mostrou a vida eterna para ele. Aleluia. Eu não sei o teu problema nessa noite, mas Deus tem vida eterna para a tua vida aqui nessa noite. Deus tem uma porta aberta para você aqui nessa noite, mas precisa você tomar uma decisão, dar um passo para o Senhor, e Deus purificará a tua vida e entrará com a salvação na tua casa. Aleluia! Aleluia! Bendito seja Deus. Naamã recebeu a salvação de Deus na sua vida. Naamã voltou alegre para a sua casa, mas ainda ele disse ao profeta: ó meu Senhor, eu te peço mais uma coisa, que tu ores ao Senhor, porque quando o meu Senhor, o rei, ele entra na casa do Deus dele para adorar a ele se encosta no meu ombro. Eu preciso estar ao lado dele. Então eu te peço que você ore ao Senhor, para que o Senhor me perdoe quando eu precisar entrar na casa do Deus do meu rei e se dobrar perante ele por causa do meu rei. Mas eu não estou servindo a ele, não. Agora eu sirvo a Deus, Israel. Agora eu tenho temor do Deus, Israel, porque foi somente ele que pôde fazer alguma coisa na minha vida. Você quer a solução do teu problema? Abraça esse Jesus que está aqui nessa noite. Aleluia, entregue a tua vida a ele aqui nessa noite, e o teu problema será resolvido. Aleluia, tua causa será resolvida nessa noite. Mas dá um passo para Jesus e ele dará dois para a tua vida. Naamã entendeu que somente Deus podia fazer o milagre, e ele recebeu o milagre da parte do Senhor, mas ele foi quebrado. Portanto, não deixe o orgulho, não deixe algo atrapalhar a tua vida na chegada na presença do Senhor. Se nós chegarmos querendo impor alguma coisa, exigir alguma coisa de Deus, irmãos, nós vamos se decepcionar. Deus não vai fazer nada por nós se nós chegarmos orgulhosos na presença do Senhor.
mas deixa do lado de fora o teu orgulho e entra na presença do Senhor com o coração quebrantado nessa noite. Aleluia, a tua causa será resolvida aqui nessa noite. Abre o teu coração para o Senhor e deixa Ele resolver a tua causa, mas quebra o coração diante do Senhor, que Ele é quem pode abrir uma porta em teu favor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Esse era o recado de Deus para a nossa vida nessa noite. Que o Espírito Santo possa falar melhor no teu coração aquilo que eu não pude expressar nessa noite. Mas não deixe o orgulho entrar no teu coração, não. Deixe a presença de Deus, aleluia, mudar no teu coração. Que com a presença dEle, tudo que nós pedimos a Ele vai entregar na nossa mão. Mas nós precisamos quebrar o coração diante do Senhor. Fica de pé, irmão.